Olá, olá. Tá meio escurecendo. Ô, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos chegando, né? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. A pastora Miriam está aqui, né? Que é da nossa salvação também. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Quero desejar uma noite de paz, de alegria e também de louvor a Deus, agradecendo por mais esse dia que o Senhor nos dá. Deus te abençoe grandemente, tá? Nós estamos aqui em Itatiba, né? Pontas Gaivotas. Porto das Gaivotas. E estamos aqui com esse ventilador de Deus, né? Que está aqui nos dando, né, esse frescor, tá? Deus abençoe a sua vida, né? Deus abençoe neste momento que estaremos também louvando ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus. Tá? Um abraço a todos. Amém. Irmãos, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai. Senhor, obrigado por esse entardecer. Obrigado por esse pôr do sol. Obrigado por aqueles que ganham mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, meu Deus, eu te agradeço por aqueles que aniversariam no dia de hoje. Entrego a vida do meu filho, caçula, o Anderson, Senhor, o abençoe. Obrigado por dar a ele a vida, dar a ele o dom da vida, dar a ele a graça, Senhor, meu Deus. Obrigado por trazê-lo à existência. Obrigado, Senhor, por ter usado a minha vida, a vida da Miriam, para que o Senhor nos presenteasse, Senhor, com essa pessoa abençoada, maravilhosa, Senhor, esforçada, lutadora, Amém. estudiosa, trabalhadora, Senhor, que é a vida do nosso filho, Senhor. Obrigado pelo pastor Lande, que está completando hoje 36 anos de ministério. Tome a vida dele. Abençoa o pastor Gedaías, aonde quer que ele esteja agora, se recuperando, Senhor, daquela intervenção cirúrgica. Pai de amor, se tem mais alguém que aniversaria, Senhor, se tem mais alguém que está completando de vida, essa semana o Tiomar completou mais um ano de vida, o abençoe, Senhor. Abençoe com a tua graça, abençoe com a tua mão poderosa. Abençoa aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem. Senhor, coloca a tua mão de poder, Senhor. Muitos deles nós não conhecemos pessoalmente. Senhor, ser com a vida deles, abençoando, protegendo eles das enfermidades, das doenças. Senhor, abençoe a sua despensa, abençoa a sua geladeira, abençoa o seu trabalho, dê vitalidade, dê vigor. Senhor, repreenda toda depressão, repreenda todo mal-estar. Senhor, repreenda tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Ó Deus de amor, ó Deus de poder, abençoa a irmã Elzi, abençoa, Senhor, meu Deus, a Karina, abençoa, Senhor, a vida da irmã Yolanda, Senhor, abençoa, Senhor, com graça e com misericórdia. Ó Pai de amor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa a irmã Yolanda, abençoa a família ali em Carmo de Minas, pastor Penido, Ana Maria, abençoa a Juliana, Senhor, ali em Carmo de Minas com a sua mamãe, com as suas irmãs, irmão Genaldo, irmã Ana, Senhor, Maria Elisa, Maria Alice ali em Taubaté, no estado de São Paulo. Ser com a vida da Lena, Senhor, ali em Portugal. Abençoa o Lorival e a Rosângela e seus filhos, Senhor. Abençoa meus cunhados, Senhor, o Demerval filho. Abençoa a Marilene, Senhor, ser com a vida deles, a Lúcia, a Irenils, filha. Senhor, meu Deus, a Denise, ser com as suas famílias. Abençoa o Quinho, Senhor, meu cunhado. Abençoa também os meus irmãos, a Renata, a Rosimeire, o Alessandro, meu filho, número 1, a Tânia, Senhor, Deus de poder, vida da Sandra, vida do Paulo, do Ricardo, do Tiago, pessoas que me são caras, pessoas que moram no meu coração. Senhor, a Natália, onde quer que ela esteja, Senhor, a Ohana. Ó Deus de amor, ó Deus de poder, o Senhor é um Deus bom, a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Tua misericórdia dura para sempre.
Senhor, e aquelas pessoas que eu não sei o nome, mas tu sabes, tu os conheces desde o útero materno, desde o ventre materno, desde antes delas nascerem. Senhor, eu te louvo, Senhor, por poder pregar a tua palavra dessa maneira. O Senhor cria as coisas para a hora, ninguém está limitado de ouvir a tua palavra está livre. Abençoa todos aqueles pregadores da internet, abençoa aqueles pastores, pregadores das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, Senhor. Eu tenho a minha oração. Senhor, te agradeço pelas igrejas que pastoreei, os irmãos que me ajudaram, que me apoiaram, que estavam na igreja, que contribuíam, Senhor meu Deus, que levaram alguma coisa para eu me alimentar, que ajudaram a igreja de todas as formas, Senhor meu Deus, que nada nos faltou para pregar o teu evangelho e que nos momentos nós estamos só aqui pela internet, estamos indo à igreja, somos de uma igreja, Senhor, mas o nosso rebanho hoje é esse, Senhor, pertencemos ao corpo de Cristo, Senhor, louvado é o teu nome, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos e amigos, vocês que nos veem e nos ouvem, eu sou muito ainda novo aqui, tá? E eu queria te pedir carinhosamente para você se inscrever. Eu estou no Face e estou no YouTube, tá? As mensagens que eu prego aqui, elas vão para o YouTube também. Se inscreva lá no YouTube, no canal do YouTube, tá? Eu tenho o prazer de tê-lo, tá? Eu coloquei uma música aí de fundo hoje, então não vou louvar esta noite, tá? Eu quero pregar hoje, eu programei esse culto, o tema é Jogando Fora. Antes da gente ver o que a gente joga fora, eu quero primeiro comentar, pensar um pouco sobre as coisas que temos, antes de falar. E eu quero falar de 3 épocas distantes, três épocas longe, historicamente, biblicamente, para que vocês vejam, né, que em todas as épocas as pessoas estão jogando as coisas fora. E então, olha só, eu escolhi o Salmo 33, versículo 5, que diz assim, Salmo de número 33, versículo 5 diz assim, ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Nós sabemos que quando a Bíblia fala Senhor na antiga aliança, no chamado Antigo Testamento, está falando de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ama a justiça e o juízo, né? Deus é perfeito. Deus é o perfeito, Ele quer o melhor para nós. Mas que a terra está cheia da bondade de Deus. Irmãos, e que amigos e queridos senhores, antes de Deus fazer o homem, Deus criou um palco. Deus criou o mundo primeiro, né? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia fala com detalhes o que ele fez no primeiro dia, o que ele fez no segundo, fala primeiro de uma grande luz, né? Ele chamou a luz à existência, mas ainda não era o sol e nem a lua, não sabemos se é o Big Bang, né? Não sabemos, mas ele precisou da luz e a Bíblia diz que ele depois começou a fazer cada dia, né? Um dia só fez árvores, depois separou águas das águas, existe águas salgadas, o mar, existe água doce, o rio, e existe as águas sobre nós, que são as nuvens. Meus queridos, olha que arquitetação, né? Que coisa linda, os alimentos rasteiros, né? Olha a abóbora, olha a melancia, não podem dar em árvore, que se cair na cabeça de alguém mataria, são alimentos rasteiros, mas na árvore ele colocou a jabuticaba, colocou a manga, colocou a goiaba, que são bem menores, né? E ele foi criando tudo isso, e a razão dele era uma só, era por causa de mim, por causa de você, era por causa de nós. Deus nos ama. Para que Deus fez o abacaxi? Para você deliciar. Por que Deus fez o aipim, a mandioca? Para você comer, para você se sentir bem, para refazer as suas energias.
Deus criou todas as coisas, todas as árvores, todos os alimentos, tudo por causa de nós. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus, a terra está cheia da bondade de Deus. Deus é bom. Outra coisa, Deus não faz coisas para acabar com elas. Quando Deus fez os rios, fez os mares, fez todas as coisas, Ele depois não fez mais, não foi necessário fazê-las mais, criar mais águas, criar mais isso. Não, o projeto de Deus é feito de uma vez, né? Todas as árvores, todas as frutas que precisamos, toda a água. Inclusive, o homem ainda não tinha havido contato com o mar, porque 3/4 na Terra é de água. Esse planeta, tem até música que fala isso, né? Tinha que ser chamado planeta água. Né? Sem água não vivemos. Outra coisa, nós sabemos que as árvores fazem a fotossíntese, mas também as algas marinhas, ela é responsável até por 50% do oxigênio que respiramos. Não são só as árvores, né? As algas também fazem isso. As árvores pegam o gás carbônico e soltam o oxigênio, nós respiramos o oxigênio e soltamos o gás carbônico. Olha os alimentos, né? Olha, a terra está cheia da bondade. E depois que ele fez tudo isso, ele criou o homem e a mulher. E eles são os pais da raça humana, de lá vem todo mundo. Em Adão, todos somos irmãos em Adão, né? É lógico que no Novo Testamento tem uma nova proposta, em sermos irmãos em Jesus, sermos irmãos de fé, servir a Deus, servir o Deus da Bíblia, isso nos torna irmão em Cristo. Mas em Adão, a raça humana é irmã. Meus queridos, tudo que ele fez, o caqui, ele fez para você gostar. Os peixes, ele fez para você comer e gostar. As carnes, né, os animais, porque depois Deus vai matar o primeiro animal, depois que o homem morre, o homem está certo, ele não era carnívoro, o homem era herbívoro, ele só comia folhas, ele comia só alface, couve, acelgas, né, tomate, né, que é uma fruta, tudo aquilo que tem semente é fruta, né, e né, fez o pepino, tudo isso para a gente gostar, para a gente amar. E nós demoramos a chegar em 1 bilhão de habitantes, depois foi logo chegamos em 2 bilhões, depois chegamos correndo a 3 bilhões, né, depois chegamos a 4 bilhões, chegamos a 6, e agora a 7 bilhões e 800 milhões de habitantes sobre a face da Terra. Estamos aí, né? Deus continua nos alimentando. Então eu quero que você veja essa grandeza. Né, as árvores, aquelas que dão folhas e frutos, né, essa bondade de Deus sobre nós. Mas agora eu quero falar de 3 momentos que as pessoas jogam fora as coisas. Primeiro, o homem, que Deus deu tudo para ele, foi o Adão. O Adão era o homem mais bonito que havia, né? O homem mais perfeito. Adão era perfeito. A Eva foi a primeira Miss Mundo, né? Miss Mundo, Miss Mundial. Você pode dizer mais, Pastor Dom Carlos, só havia ela, mas ela era linda, né? Completa. Não havia um pecado. E Deus falou que eles podiam comer todas as coisas, menos de uma árvore que estava no meio daquele jardim, né? Que coisa, né? Fatídica, né? Ele diz, não pode comer daquela. Quando eu era novo na igreja, eu me perguntava, como que pode o homem comer, pode comer de todas e não comer de uma? E aí, depois, com o passar de anos, lendo, estudando, eu aprendi que um homem só é livre quando ele tem limites. Uma criança que faz o que quer, ela não é livre, ela é escrava. E outra coisa, o meu direito vai até onde começa do meu vizinho. O meu direito vai até a divisa do terreno. Se eu usar bem o meu limite, eu estarei muito livre. Mas se eu infringir, eu vou contra a lei, eu vou contra o meu próximo. Ele pode tomar atitudes ou providências contra mim. Mas olha só, o Adão foi o primeiro florista, o primeiro botânico, o primeiro zoologista, ele que colocou a categoria, ele que discriminou as categorias dos animais, ele que classificou o boi, a vaca, o cachorro, o gato, ele é que fez tudo isso, ele colocou nome, né,
nos animais, ele denominou os animais. Gente, o Adão tinha uma esfera muito grande, ele prova que ele era um ser muito inteligente. Ele não tirava da terra o alimento, não, ele trabalhava 15 minutos por dia. Ele não cansava, né? Ele não tinha essa necessidade. E outra coisa, nós não sabemos quantos anos o Adão viveu até que pecasse. Nós contamos a data da nossa vida, o nosso aniversário, porque nós morreremos fisicamente, né? Nunca morreremos espiritualmente falando. E quando terminar essa vida, o nosso corpo vai para a terra e o nosso espírito ou vai para um lugar de gozo para esperar a volta de Cristo, ou vai para um lugar de tormento no Hades, né? Já vai para um lugar de sofrimento. Jesus contou isso, esta história em Lucas capítulo 16. Então Adão foi vivendo, foi lá, a Bíblia diz que a mulher, o fruto era bonito de se ver, foi atraído e tal, mas um dia o Adão jogou tudo isso fora. Olha, quando Adão deu ouvidos ao diabo, no Jardim do Éden houve a primeira sessão espírita do mundo, né? O demônio entrou na serpente e a serpente falou verdades e falou mentiras. E o Adão e a Eva creu naquelas mentiras, que se ela comesse ela seria igual a Deus, né? E um dia ela comeu, e ela ofereceu para o marido, ele também comeu de olhos abertos. Depois ninguém assumiu a responsabilidade, o preço foi alto, o Senhor disse que nós morreríamos, e o homem passou a ter duas mortes, a morte espiritual e a morte física. Mas o Adão só viu a morte física quando ele viu em família o Caim matar o seu irmão, o filho de Adão, que chamava Abel, né? E o inimigo, quer dizer, começa também a destruir o casal e a família. E até hoje ele trabalha em cima de destruir a família. Mas olha só, o Adão jogou fora. Segundo, o Judas, né? Eu vou falar agora da época de Jesus. Judas, ele foi uma pessoa de confiança. Diz que se aqueles apóstolos passassem por uma análise de um emprego, por exemplo, de um RH, o único que passaria seria o Judas. Judas era o discípulo mais capacitado de Jesus, né? Ele, inclusive, ele teve um cargo assim, muito importante na igreja de Jesus, né? Ele foi o tesoureiro. Ninguém, instituição nenhuma, entrega a tesouraria na mão de qualquer pessoa, né? O Judas recebeu a tesouraria. Judas, ele pregou o evangelho. O Judas participou de curas, ele viu Jesus curando maravilhosamente. O Judas também teve a experiência de expulsar demônios, né? Ele também teve esse ministério. A Bíblia diz que um dia o Judas deixou o diabo entrar dentro dele, inclusive ele é que procurou os fariseus para vender Jesus. Ele jogou fora. E outra coisa, o Judas não sabia quem era Jesus. Ele viveu com Jesus, teve cargo importante na igreja de Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Sabe por quê? Se ele soubesse quem era Jesus, ele não teria vendido por o preço de um escravo comum, 30 moedas de prata. Ele teria vendido Jesus por milhões de prata e de ouro, mas ele não sabia que Jesus era o próprio Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, o que prova que ele era homem? Ele teve sede, ele teve fome, ele ficou cansado, ele pediu água. Isso prova que ele era um homem como nós. Na cruz ele sofreu as dores como homem, mas como Deus, ele ressuscitou mortos. Ele ressuscitou morto que havia acabado de morrer, ele ressuscitou morto de algumas horas, ele ressuscitou morto de 4 dias, sem colocar a mão no corpo, no defunto. Ele não pôs a mão. Ele ordenava, ele curava pessoas sem pôr a mão. Ele mandou o homem estender a mão errada e ele ficou curado. Mas Judas também jogou fora. E o pior de tudo, né? Foi lá, caiu em remorso. Quando a gente cai em remorso, a gente quer fazer justiça
com as próprias mãos. Foi lá, pegou uma corda, procurou uma árvore, diz nos evangelhos que ele só pulou e se enforcou. Mas em Atos capítulo 1 diz que ele pulou e o lugar era tão violento e o pulo foi tão forte que desmembrou a cabeça do corpo, né? Uma tragédia, né? E deduzimos para onde ele foi, né? Deduzimos para onde ele foi, né? Meus queridos, quem é? Eu falei que ia falar de 3 épocas distantes. Adão jogou fora, Judas jogou fora. E terceiro, a nossa geração, nós somos uma geração, um povo que jogamos as coisas fora também. Quer ver? Nós, quando não aceitamos Jesus como nosso Salvador, único e suficiente Salvador, estamos jogando a oportunidade de ir para o céu. Quando nós não aceitamos o plano de Jesus, nós estamos banalizando, jogando fora essa oportunidade. Não sabemos quando vamos embora daqui. Morre pessoa de todas as idades, seja de que enfermidade for. E aonde você passará a eternidade? Os homens não pensam na eternidade. Quantos artistas têm morrido? Na sua maioria maduros, adultos, mas quantos têm morrido? E quantos têm tirado as suas próprias vidas, né? Jogando fora. Outra coisa, uma pessoa que fuma, o cigarro tem 5.000 toxinas, está jogando a sua saúde, a saúde dos seus pulmões, a saúde da sua laringe. Eu dei apoio para uma mulher que teve câncer nessa área. Depois, no final da vida, cheirava mal. Que coisa triste, que coisa terrível. Olha, prejudica os rins, prejudica toda a composição do organismo. Diz que cada cigarro que você fuma é um dia de vida a menos na sua existência aqui na Terra. E quando uma pessoa fuma, ele está jogando a sua saúde, a sua vida fora. Meu pai morreu com 84 anos, poderia ter vivido mais, mas fumou muitos anos, e no final ele dizia: eu sei que eu fui o responsável. Porque meu pai era inteligente, sabe? As pessoas jogam culpas nos outros, né? As pessoas não dizem eu sou culpado, eu fiz, não. Ele dizia: eu sou culpado, eu fiz. Meus amigos, a pessoa que bebe, né? A pessoa que cai no vício da bebida alcoólica, está jogando fora. Quantas pessoas já morreram? Aquela cantora famosa da Inglaterra, Amy House, né, foi diagnosticada, os médicos falaram: não bebe, morreu com 26 anos, a bebida. Quantas pessoas têm morrido? Havia um homem que frequentava uma igreja que pastoreei, ele não foi membro da igreja. É difícil sair do vício, mas nós temos que fazer o que nós pudermos. Eu já frequentei para dar apoio a famílias, eu já fui no AA, eu já tive a oportunidade de dar palavras no AA, em algumas cidades onde morei. Meus queridos, o Valdir morreu dormindo, morreu de tanto beber. Quantas pessoas diagnosticadas que vão morrer se continuar bebendo? Quem bebe está jogando a sua vida fora, perdendo noites de sono sem motivo. É óbvio que se a pessoa trabalha na noite, se a pessoa trabalha numa indústria, ele tem que trabalhar, ele tem que tirar o seu sustento, o pão nosso. Mas tem gente que perde noites inteiras sem motivo algum. Meus queridos, tem pessoas que têm bons cônjuges, têm boas esposas, bons maridos e não valorizam, estão jogando fora. Tem gente que não valoriza os pais que tem. Tem pais que não valorizam os filhos que tem, falam mal, amaldiçoa, fala que é o diabo, jogando fora as coisas que Deus te deu, jogando as bênçãos que Deus te deu. Nossa geração, olha só para vocês verem, quem que não perde as coisas na geladeira porque nós jogamos fora? Olha, vê um final de feira, conheci um pastor batista, missionário, Elton Rangel, né? Ele morou em Portugal muitos anos. Ele diz que inclusive ajudou muitos pastores, muitos missionários, que tinham uma vida mais privada que a dele. E ele diz que ajudava na feira, nos alimentos. Ele diz que às vezes ele ficava até o final da feira e ele via ser jogado muitos alimentos fora. Elton Rangel diz que perguntou para os feirantes um dia:
Por que vocês não dão? Eles falaram, ó, se nós dermos, nós não vendemos nada, todo mundo vai esperar o final da feira. Então a gente tem que jogar fora. Quantos alimentos são jogados fora, porque as pessoas dizem, nós não podemos dar, que senão nós não vendemos. Jogamos fora alimento, jogamos fora a nossa saúde, morremos antes da hora. Eu não acredito, como pastor, como teólogo, com a formação que eu tenho cultural, eu não acredito que todo mundo morreu na hora certa. Eu acredito que tem pessoas que estavam na hora errada, no lugar errado. Eu acredito que tem pessoas que fizeram coisas erradas na hora errada e por isso morreram. Meus queridos, não vamos banalizar a vida, não vamos jogar a essência da vida, todo mundo luta para viver. Olha, nunca encontrei ninguém com sã consciência que quisesse morrer. Uma vez, quando eu era seminarista, eu estava na Faculdade Teológica de Ipatinga, no ano de 82, na FET. Fui aluno do pastor Edson, do pastor Stefson, de vários pastores, de várias denominações que compunham aquela faculdade. E eu tive um caso, eu comecei a dar apoio para um senhor que estava com câncer, e ele já está na glória me esperando, ele aceitou Jesus. Eu era um seminarista e ele estava há muitos anos em tratamento, mandou me chamar, me conheceu, eu comecei a frequentar a casa dele, ele foi em muitos cultos e tal, aconteceu coisas interessantes. Eu acho que São Sebastião, né, quando ele morreu de madrugada, mandaram me avisar, eu me levantei depois, fui até a casa dele, né, ele era o único crente da família, muito novo convertido, naquela época o evangelho era muito... pouca gente no Brasil convertida. A família logo me falou, pastor, ele não vai, o corpo dele não vai para a sua igreja. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu não vim aqui perguntar nada sobre o corpo dele, eu vim estar com a família, né? Eu vim, é lógico, velá-lo, mas né, o corpo dele foi velado numa igreja católica e eu estava lá. Mas ele foi o único homem que quando eu visitei no hospital, ele me perguntou, pastor, será que as orações da igreja não estão deixando eu morrer? E eu fui e falei para ele, irmão Sebastião, eu nunca vi na Bíblia ninguém orando para uma outra pessoa morrer. Eu já vi pessoas que desejaram morrer. O Moisés, né, teve depressão, desejou. O grande profeta Elias desejou morrer, né? O Jó, né, achou que estava morrendo com depressão, com aquele bombardeio do diabo, mas eu nunca vi uma pessoa em sã consciência, e eu li com ele naquela visita pastoral no hospital lá, em Coronel Fabriciano, eu li o Salmos 23 com ele, fiz uma oração, peguei o ônibus, fui embora para Ipatinga, passei no consultório do meu professor, o pastor e doutor Stefson, contei para ele o que havia acontecido e ele diz, geralmente quando acontece assim, a pessoa logo falece. Naquela madrugada, ele faleceu. Ele foi-se embora, né? Com 59 anos, né? Meus queridos, não jogue fora. Abrace as pessoas que você ama. Acolha as pessoas que estão perto de você. A vida, ela passa muito depressa. Não jogue fora. Não vá ao médico e depois diga, eu fui culpado. Eu fiz o que não devia, eu nunca caminhei, eu nunca exercitei, né? Não faça isso, invista em você de todas as formas, invista por fora, por dentro, leia livros, estude, leia a Bíblia, que é o livro dos livros, né? Por favor, né? Não jogue fora as coisas que Deus te dá, né? Não jogue fora. Nenhuma pessoa, olha, todas as pessoas são marcadas, né? A pessoa casa, se separa, mas nunca esquece daquela pessoa, né? Então não faça isso. Não jogue fora as bênçãos que Deus tem para você na sua vida. E ajude aqueles que estão perto de você a não jogar fora. Olha, um beijo no coração e em breve estou de volta. E você, se você puder escrever lá no meu canal do YouTube, eu te agradeço. Com muito carinho, tá? E se você puder passar para os amigos, puder passar para as pessoas, eu te agradeço, tá? Eu sou novo, eu entendo pouco. Essa questão de ter várias pessoas, é bom que as pessoas ouçam o evangelho e obrigado
por gostar de ouvir. Pelo menos você, lógico, não é obrigado a aceitar a minha colocação, mas eu te peço a oportunidade de você ouvir, né, as coisas que eu extraio da Bíblia, que eu tiro da Bíblia, tá? Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, fica com Deus, uma boa noite aí, um bom final de quarta-feira.